A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar a respeito dos pronomes indefinidos, todos e tudo, porque cada letra, cada palavrinha na palavra de Deus tem um significado, uma importância que não pode ser desconsiderada. E muitas vezes nós lemos a Bíblia e essas palavrinhas, esses pronomes, são passados despercebidos. E Jesus diz no livro de Apocalipse que aquele que acrescentar alguma coisa às profecias daquele livro, também serão acrescentadas as pragas daquele livro na vida dessa pessoa. Também aquele que tirar parte deste livro, também será tirada dele a herança da vida eterna. Então nós temos que entender a importância de cada palavra, de cada ponto, de cada vírgula que existe na Bíblia, na palavra de Deus, para que possamos receber tudo que ela nos ensina. E isso que nós vamos entender hoje vai afetar diretamente a nossa vida de oração, a nossa fé, vai trazer libertação para o nosso coração, para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso está na Bíblia em vários versículos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós cremos nessa verdade, que não existe ninguém que tenha invocado o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, de maneira sincera, que não seja salvo. Porque ele é longânimo, ele está pronto a perdoar. Ele quer que o pecador se arrependa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Então essa é a vontade do Senhor. Até aí é simples e é aceito, essa verdade é aceita facilmente por todos nós. Agora, quando nós nos referimos ao todo ou tudo para outras coisas, nós temos dificuldades de acreditar. Porque todo significa o número máximo de pessoas que se pode atingir. Ou seja, todos os habitantes da Terra, do planeta Terra, todos. Tudo também significa o máximo de coisas ou qualquer coisa que exista na Terra. Então vamos entender aqui, em relação à oração e à fé, o que a palavra de Deus nos ensina sobre todos e sobre tudo. Olha bem, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então, a palavra de Deus está dizendo que todos os que buscam, invocam o Senhor, jamais serão envergonhados. Então, se você está buscando ao Senhor, não tema o medo da vergonha, porque ele está dizendo que nós jamais, ele diz, jamais serão envergonhados. E ele está dizendo também que não há diferença entre judeu e gentio, porque Jesus é Senhor de todos aqueles que buscam a Ele e abençoa ricamente todos aqueles que invocam a Ele. Então ele nos abençoa ricamente. A quem? A alguns? Não, a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Ele abençoa ricamente a todos. Mais um texto diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor está perto de todos os que o invocam.
de todos, ele está perto, ele não está longe. E ele também acode a vontade, ele atende à vontade de todos aqueles que temem a ele. E aqui também está dizendo que ele guarda aqueles que amam a ele. Então nós não precisamos temer o mal que nós vemos aí todos os dias nos noticiários da TV, dos jornais. Nós não temos que viver amedrontados, porque ele guarda a todos aqueles que amam a ele. Então nós precisamos amar ao Senhor e descansar, confiar que ele está nos guardando. A Bíblia também vai dizer mais: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Irmãos, essas afirmações aqui são muito profundas e muito pouco entendidas e aceitas pela igreja. Porque primeiro Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Isso aqui tem que ser recebido, crido, aceito por nós. Ele está dizendo: vocês poderão pedir o que quiserem. E a palavra dele não pode mudar, não pode ser retirada. Nós só precisamos dar atenção às condições que ele coloca para nós, que é se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Então nós precisamos conhecer a palavra dele, colocá-la em prática, guardar a palavra dele. E aí nós podemos pedir o que quisermos. É isso que ele está dizendo. É claro que Deus não tem compromisso com pedidos egoístas. Tiago diz: vocês pedem, não recebem porque pedem mal, para gastarem nos vossos próprios deleites. O que seria um pedido egoísta? Seria pedir apenas para o nosso deleite pessoal, sem que nós nos envolvamos na obra de Deus, sem que nós glorifiquemos o nome dele. Quando uma pessoa não está interessada no reino, ela só está interessada nas coisas desta vida terrena. Ela está muito preocupada com as coisas desta vida, em possuir, em conquistar, em adquirir, em vender, em comprar. Ou ela está muito preocupada com o dia de amanhã, como vai ser. Mas quando nós estamos interessados no reino de Deus, nós queremos ganhar almas, nós queremos edificar, ensinar essas almas a caminharem com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós queremos mostrar para as pessoas o amor do nosso Pai, a fidelidade dele, o conhecimento da sua palavra, então Jesus está dizendo: vocês podem pedir o que quiserem, seja para necessidades pessoais, seja até para o conforto de vocês. Claro que isso é legítimo. Seja uma moradia, seja um veículo, aí para o nosso transporte, enfim, filhos, emprego, sucesso profissional, tudo isso nós podemos pedir e crer. Saúde física, saúde emocional, psicológica, tudo isso Jesus quer nos dar. Ele está dizendo: peçam o que quiserem. A Bíblia diz que quando nós nos deleitamos em Deus, ele satisfaz o desejo do nosso coração. A Bíblia também diz que ele é poderoso para nos dar infinitamente além de tudo o que pedimos e pensamos. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo o que pedirem em oração,
creiam que receberão, e assim será com vocês. Eu gosto também do livro de Marcos, capítulo 11, quando Jesus diz: e tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá. Então aqui Jesus não está limitando de novo a nossa oração, aquilo que ele quer fazer. Ele está dizendo: tudo o que pedirem depende da nossa fé, de crer que recebemos. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como nós fortalecemos a fé? Aprendendo isso que eu estou dizendo para você aqui. Porque a nossa fé nunca vai crescer se nós ouvimos que nem tudo que nós pedimos Deus quer dar. Que nem tudo pode ser da vontade de Deus. Então nós não temos certeza se Deus vai dar ou não para nós. Não é assim, irmãos. Porque se nós ficarmos em dúvida sobre a vontade de Deus, então nós não temos certeza. Porque a fé é a convicção de fatos que nós não vemos. É a certeza de coisas que nós esperamos. Então isso é fé, fé é certeza. Tiago diz: tem alguém doente entre vocês? Chame os presbíteros, e a oração da fé curará o doente, e Deus o levantará. Então o que é a oração da fé? É a certeza, é essa oração que levanta o doente. Ali ele não está colocando que Deus pode ou não ter vontade de curar o doente, não. Porque Jesus já levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós vamos ter fé, crer, ter certeza, quando nós entendermos a vontade de Deus pela sua palavra. O que a palavra de Deus diz para nós sobre bênçãos, sobre saúde? Ele diz que ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. É assim que a Bíblia ensina. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer aos Coríntios que devemos considerar a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Ele era rico, mas se fez pobre por amor a nós. E por meio da sua pobreza, nós fomos tornados ricos. Então, olha bem, fomos tornados, nós não seremos. Tudo já nos foi dado por meio de Cristo. A saúde, a provisão, a prosperidade, a proteção, o livramento. Depende agora de nós nos apropriarmos dessas verdades, de nós termos comunhão com o nosso Pai, uma vida de oração constante, para que a fé, o Espírito de Deus nos envolva. Então, por isso, nós precisamos aprender, conhecer a palavra de Deus. Olha mais o que ela diz para nós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está dizendo em verdade e em verdade, ele repete 2 vezes, em verdade e em verdade, dizendo o seguinte: isso é imutável. Tenha certeza disso que eu vou dizer para vocês. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Irmãos, quem está fazendo por aí as obras que pelo menos Jesus fez? Então, o problema está em nós. Nós que não estamos crendo nele como deveríamos. Porque ele está afirmando aqui que nós faremos as obras que ele fez e maiores do que essas, porque ele foi para o Pai. Faremos no nome dele, é claro, na fé nele. Nós temos grandiosas promessas para nós. Ele está dizendo aqui: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Sabe como que Deus é glorificado? Quando nós oramos com fé e as coisas acontecem. É assim que o Pai é glorificado, quando ele mostra a bondade, a glória dele através das suas obras.
A Bíblia diz que nós vimos a glória do unigênito do Pai. Como que nós vimos a glória dele? Pelas obras que ele realizou quando ele esteve aqui. Então, ele quer que façamos obras maiores ainda. Também, ele diz em Marcos 16, e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. E porão as mãos sobre os doentes e os curarão. Nós vamos viver essas coisas, eu creio. Eu creio que Deus está levantando um exército de homens e mulheres, de jovens, crianças e velhos, idosos, cheios do poder de Deus e de fé, para viverem na intensidade, no nível que a Bíblia nos manda viver. Eu ouvi uma pessoa, aliás, eu já ouvi muita gente falar que nós conhecemos a Deus por meio das experiências que nós vivemos. Nem sempre, irmãos, nem sempre, muitas vezes, as nossas experiências não são capazes de mostrarem para nós quem é Deus. Nós não somos capazes de conhecer a Deus pelas nossas experiências. Nós conhecemos a Deus pelo Espírito de revelação. Paulo ora pelos Efésios, pedindo a Deus que eles fossem cheios do Espírito de revelação e de sabedoria. O que significa isso? É o Espírito Santo nos revelar a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o Senhor. Muitas vezes nós queremos dizer qual é a vontade de Deus através das experiências frustradas que nós tivemos, que os nossos vizinhos tiveram, que a nossa família teve, e aí nós caímos na armadilha da incredulidade, porque é a Bíblia que é a fonte do conhecimento sobre a vontade de Deus. Creia nessas verdades, se aproprie delas, porque ela vai produzir frutos no seu coração. Creia no amor do seu Pai, na fidelidade dele. Quando ele fala tudo, é tudo. Quando ele fala é todo, porque ele diz: todo o que pede, recebe. Então ele não quer dar a um e não dar a outro. Todo o que pede, recebe. Então eu e você estamos incluídos nesse todo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.